Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui quem fala é o professor Cleiton. Como eu disse no vídeo anterior aqui, eu vou estar postando nesse canal uma série de vídeos relacionados ao nosso conteúdo, que é Ciências e Biologia. Desde já peço a você que está assistindo que curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai estar me incentivando a produzir mais vídeos para estar lançando. E para essa nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre a introdução à biologia. O que é a biologia? Se você fazer uma pesquisa rápida aí, você vai encontrar que biologia significa o estudo da vida. Então, nesse conteúdo, nós vamos ver o estudo de seres extremamente simples, desde um ser unicelular e procariontes, até seres multicelulares e complexos, com trilhões e trilhões de células interagindo entre si. Então essa vai ser o tema da nossa primeira videoaula. Acompanhe aí nos slides falando sobre essas áreas de conhecimento do estudo da biologia. Pessoal, como eu disse no início do vídeo, a gente vai falar aqui sobre algumas áreas de conhecimento da biologia. Aqui embaixo nós temos minhas redes sociais, para você se inscrever lá nessas redes. Dessa forma, nós temos mais meios de comunicação. Pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo. Nessa primeira videoaula aqui nós vamos falar sobre algumas áreas de conhecimento da biologia, e a primeira das áreas que a gente vai comentar é a citologia. O que é a citologia? A citologia é uma área da biologia responsável pelo estudo das células. Dentro do estudo das células nós vamos falar sobre a composição química de cada uma, a estrutura de cada uma, as organelas que a compõem e o metabolismo dessa célula. Como é que ela consegue adquirir energia. Então a gente vai falar sobre esses temas aqui da biologia. Essa área da biologia estuda exatamente isso. E eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de células que é estudado dentro da citologia, que é uma célula eucarionte e a célula procarionte. Só de você observar, você percebe que essa célula daqui, ela é bem mais complexa do que essa. Essa que ela possui várias organelas em seu interior. Essa aqui já é uma célula com pouquíssimas organelas, algumas só tem uma, e o nucleóide. Então, esse estudo da célula é feito aqui dentro da citologia. E esse estudo só é possível com o avanço da ciência e dos cientistas que descobriram o microscópio. Esse aqui é um microscópio óptico, ele já é um microscópio mais moderno. Só que o primeiro microscópio que surgiu, pelo histórico, data lá por em torno do século XVI, é um microscópio altamente rudimentar. Esse aqui já é um microscópio óptico, não consegue ter uma ampliação boa, mas nós temos microscópios muito melhores do que esse. Mas esse aqui é apenas um modelo para você ter noção do que é um microscópio. Outra área de estudo da biologia é a anatomia. A anatomia estuda a morfologia das estruturas corporais. O que é morfologia? Morfologia é a forma dos órgãos. Por que cada órgão tem aquele formato? Por que o coração tem aquele formato? Por que os pulmões têm aquele formato? Por que um é maior do que o outro? Isso tudo é estudado dentro da morfologia. E para dar um exemplo, eu trouxe uma imagem para vocês dar uma analisada nessas imagens. Aqui nós temos vários sistemas do corpo humano formando um indivíduo. A partir dessa imagem aqui você já consegue observar a forma da estrutura corporal. Isso tudo aqui são órgãos que compõem um sistema. Aqui nós temos o sistema muscular, nós temos aqui já aparecendo o sistema esquelético. Nessa imagem aqui já é possível ver o sistema digestório, que é formado por um conjunto de órgãos. Aqui nós temos o sistema circulatório, com suas veias e artérias. E aqui nós temos o sistema nervoso. Aqui o encéfalo, a medula espinal e os nervos partindo dessa medula. Então nós temos aqui a anatomia, que é o estudo da forma dos órgãos. A área de estudo da biologia, a fisiologia. Alguns vão falar que se parece com a anatomia, só que a fisiologia diferencia da anatomia porque na anatomia você estuda a forma dos órgãos, já que na fisiologia você vai estudar o funcionamento dos órgãos e sistema. Então já é
diferente da anatomia. Aqui na fisiologia eu trouxe para vocês a imagem de um coração. Você vai estar analisando nele aqui as várias estruturas que compõem esse órgão e o funcionamento. Nós temos aqui os dois átrios na parte superior, os dois ventrículos na parte inferior. E dentro da fisiologia a gente vai estudar o funcionamento. Como é que esse coração funciona? A gente sabe que ele funciona através de impulsos elétricos, né? Mas isso aqui nós vamos estudar mais para frente, profundamente, o funcionamento de cada órgão, que nós só temos uma noção do que é a fisiologia. A próxima área de estudo da biologia é a botânica. O que a botânica estuda? A botânica vai estudar as plantas de forma geral, abrangendo desde o seu crescimento, a fisiologia, no caso o funcionamento dos órgãos das plantas. Elas possuem órgãos, viu? As plantas possuem estruturas que fazem a circulação de seiva bruta, seiva elaborada. E também estuda aqui a evolução das plantas. Nem todas as plantas são iguais e nem sempre foi da forma que é hoje. Ela passou por um processo de evolução ao longo do tempo. E nós temos um exemplo da evolução das plantas. Nós temos aqui uma planta bem mais simples, são as briófitas, e com o passar do tempo elas foram evoluindo, possibilitando a conquista de ambientes terrestres diferentes. Aí nós temos aqui as pteridófitas, as gimnospermas e aqui as angiospermas. Então, a botânica estuda tudo isso relacionado às plantas. Próxima área de estudo é a embriologia, né? Uma área maravilhosa de se estudar, porque nessa embriologia você vai estudar o desenvolvimento embrionário dos seres vivos, desde a sua concepção, lá na fecundação, e todas as fases do seu desenvolvimento embrionário até o nascimento. Eu trouxe aqui uma imagem demonstrando essas fases, né, de vários seres vivos. Aqui nós temos a espécie humana, essa célula, a célula ovo aqui já fecundada, né, os vários processos de divisão celular e as fases do desenvolvimento embrionário até dar origem a um ser humano. Tem outras imagens aqui relacionadas a outros seres vivos do reino animal. Se você observar, logo no início do desenvolvimento embrionário, se parece muito. O que vai diferenciando é no decorrer do tempo. Cada vez mais próximo do nascimento, esses indivíduos vão se diferenciando, dando origem a cada um desses seres vivos. Então esse estudo que é muito interessante de ser feito. Quem faz isso, a área da biologia responsável por isso aqui é a embriologia. Outra área é a genética. A genética ela vai estudar a interação entre os genes. Esses genes aqui é o local onde ficam as informações genéticas de todo indivíduo, está localizada lá no núcleo da célula, lá no cromossomo. Em cada cromossomo nós temos os genes que contêm as informações genéticas. Então a interação entre esses genes é estudada pela genética. Além dessa interação, também é estudada a hereditariedade dentro da genética. Essa hereditariedade é a transmissão dessas características para os descendentes. Estudado muito na genética. Alguns alunos arrancam o cabelo aí quando entram em genética, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, mas é um conteúdo de fácil entendimento. Só prestar atenção que você consegue aprender. Tem essa imagem que demonstra, né, tipo uma charge e fazendo uma crítica, né, ao estudo da genética. Hoje os cientistas conseguem fazer modificações no DNA, possibilitando a modificação de seres vivos. Um exemplo de modificações são os transgênicos, que estão aí no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Onde eles retiram um gene que não é vantajoso para aquela finalidade, eles fazem a modificação, retiram um gene supostamente defeituoso e colocam um outro gene de interesse dos geneticistas. Então isso aqui tudo é possível graças ao avanço da genética. Outra área de estudo aí da biologia é a evolução. Há
como eu posso falar, um desentendimento entre ciência e religião com relação à evolução. Mas aqui a gente está falando de ciências, então nós vamos falar exclusivamente do que estuda a evolução e por que ela é importante. A evolução estuda o processo de surgimento de novas espécies a partir de espécies já pré-existentes. Ou seja, as espécies que existem hoje, elas surgiram a partir de modificações de espécies que existiam há muito tempo atrás. Isso tudo é graças às mutações que as espécies sofrem. Essas modificações fazem com que surjam novas características, e essas características no decorrer de muito tempo vai fazer com que surjam novas espécies. E isso tudo é estudado aqui dentro da evolução. E os pioneiros nesse estudo da evolução foram esses dois cientistas, Lamarck e Darwin. A teoria de Lamarck ela não é totalmente aceita, mas ele contribuiu para o desenvolvimento da evolução. E aqui nós temos, finalmente, o cientista considerado pai da evolução, né? O mais avançou na evolução foi Charles Darwin, né? Com sua proposta de como os seres vivos se evoluíam. Nessa época eu não tinha conhecimento de genética, nem informação genética, nem de DNA, mas através de seus estudos foi possível afirmar que os seres vivos evoluem. Outra área de estudo aqui da biologia é ecologia, uma área importantíssima, né, para o nosso tempo. A ecologia vai estudar a interação entre os seres vivos e o ambiente, além da distribuição desses seres vivos pelo planeta, a quantidade desses indivíduos que existem no planeta. Essa ecologia ela vai sendo muito debatida pela mídia, devido à destruição ou não dos nossos ecossistemas. A gente vê constantemente na mídia derramamento de petróleo nos oceanos, lixões a céu aberto, desmatamento. Isso tudo, né, causa, segundo o cientista, dano para o nosso planeta. Essas modificações sofridas pelo nosso planeta pode levar a consequências graves no futuro. Uma dessas consequências falada muito é o aquecimento global, que pode trazer sérios danos para as civilizações, para todos os seres vivos do nosso planeta. Outra área de estudo aqui da biologia é a sistemática. O que a sistemática estuda dentro da biologia? Essa sistemática estuda a classificação dos seres vivos e a relação existente entre eles. Para que essa sistemática possa agrupar os indivíduos parecidos entre si e os que não se parecem em outro grupo, dentro da sistemática existem duas subdivisões, que vai auxiliar, que vai dar fundamentos para que o cientista possa classificar os seres vivos de forma adequada. E essas duas subdivisões é a taxonomia, que vai estudar a descrição dos indivíduos, vai estudar a descrição do corpo desse indivíduo. E a filogenia, que vai estudar a evolução desses indivíduos. Eles vão fazer a comparação evolutiva, analisar as informações genéticas desse indivíduo, para que, dessa forma, a sistemática possa agrupar os seres vivos parecidos entre si e aqueles que não se parecem em outro grupo. Dessa forma, a sistemática facilita o estudo e o agrupamento dos seres vivos. Eu trouxe uma imagem para vocês aqui da classificação dos seres vivos, que é considerada mais atual, né, que é utilizada atualmente. Existem outras formas de agrupamento, mas essa aqui é a que está sendo mais utilizada atualmente. São os 5 grandes reinos. Nós temos aqui o reino Monera, o reino Protoctotista, o reino Plantae, o reino dos fungos e o reino animal, que está incluídos os cordados. Então aqui nós temos os 5 reinos de seres vivos atualmente considerados. Tem outras propostas que consideram mais grupos. Tem alguns cientistas que têm agrupar até 7 grupos de classificação dos seres vivos. E anteriormente,
Logo no início tinha apenas dois grupos, o reino animal e o reino vegetal. Atualmente nós consideramos 5 grandes reinos. Outra área de estudo da biologia aí, pessoal, é a astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, como as estrelas, planetas, cometas, as galáxias, os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera da Terra. Todas essas descobertas relacionadas ao universo, ela é feita pela astronomia. Atualmente os cientistas têm descoberto aí vários outros planetas em outras galáxias que estão a milhões de anos-luz. Inclusive descobriram outros planetas com características muito parecidas com a da Terra. Então, possivelmente, em um futuro próximo, eles terão mais informações sobre esses planetas. E esse estudo, pessoal, só é possível graças ao uso de equipamentos muito especiais, que são satélites, que estão localizados aqui na atmosfera terrestre. E esses satélites captam essas informações e enviam para a Terra, e essas imensas antenas captam esses sinais que são interpretados pelos nossos cientistas. Então, para estudar o nosso universo, eles utilizam esses equipamentos de altíssimo nível. Pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Peço a vocês que assistiram até o final, que gostou da videoaula, que dão um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os colegas. E na próxima aula nós estaremos lançando um novo conteúdo. Então, muito obrigado e até a próxima.